Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. Vamos agora explorar a mente e o comportamento humano através da psicologia. Muitos de nós já utilizamos algumas das técnicas e dos procedimentos próprios da psicologia, como ouvir as pessoas e mediar conflitos. Chamamos isso de psicologia do senso comum. Entretanto, ao adentrar nos espaços acadêmicos, nos deparamos com a ciência psicológica, que, por conhecimentos e métodos específicos, nos permitem compreender mais sobre as relações humanas. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a história da psicologia. A palavra psicologia tem origem grega. É a junção das palavras psique, alma, e logos, razão. Grande parte do estudo da psicologia tem como base os pressupostos e as influências da filosofia no entendimento da alma ou psique humana e seus questionamentos. Mas foi apenas no século XIX que de fato surgiu a psicologia científica. Ela nasceu na Alemanha, onde foi criado o primeiro laboratório de psicologia do mundo e desenvolvidos métodos próprios, objetos de estudo e teorias que fizeram com que a psicologia se tornasse uma ciência independente da filosofia. A psicologia científica ganhou força nos Estados Unidos, onde se estabeleceram as bases para as escolas psicológicas, tais como o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. Psicologia é uma ciência pré-paradigmática, ou seja, não possui uma teoria única e finalizada. Por isso, utiliza-se o termo psicologias. O objeto de estudo da psicologia é a subjetividade, que significa o entendimento de que cada sujeito possui características pessoais que o distinguem dos demais. As principais linhas teóricas da psicologia são o behaviorismo, que tem o comportamento como objeto de análise, estuda a relação entre estímulo e resposta. Principais teóricos: Watson, Pavlov e Skinner. A psicanálise estuda a psique humana por meio do método investigativo. Originou a teoria da sexualidade infantil e a teoria do aparelho psíquico. Tem Freud como principal teórico. A Gestalt estuda o comportamento e reconhece a importância da percepção e os estímulos físicos a ela associados. Tem como fundador Marx Wertheimer. A psicologia estudou o homem e o modo como ele se constituiu como pessoa nos mais diversos espaços nos quais há relações humanas. Agora veremos como se dá a atuação e intervenção da psicologia em dois espaços, na educação e nas organizações. A psicologia da educação é aplicada em escolas e instituições de ensino. É uma sub-área de conhecimento que trabalha com a observação dos fatores psicossociológicos relacionados com a aprendizagem escolar, as características individuais de cada aluno e também a aplicação das teorias da aprendizagem. O profissional que trabalha nessa área é o psicólogo educacional. A psicologia nas organizações começou por volta de 1900 com a psicologia industrial. Com o passar do tempo, a psicologia passou também a preocupar-se com as estruturas organizacionais, recebendo o nome de psicologia organizacional e do trabalho. Esse tipo de atuação propõe intervenções nas questões voltadas para os processos grupais e um olhar abrangente sobre o colaborador. Assim, a psicologia organizacional abrange outros espaços além da indústria, como hospitais, empresas, instituições públicas e privadas e governo. Agora veremos um importante conceito da psicologia, a personalidade. A palavra personalidade vem do grego persona, que na psicologia é sinônimo de identidade ou caráter. Personalidade é a parte mais representativa de um indivíduo. É aquilo que a pessoa realmente é. Cada linha teórica define a personalidade de uma forma, e aqui vão dois exemplos
para entendermos como a personalidade é formada. Para a psicanálise, a personalidade é constituída a partir de 3 grandes instâncias: o id, que representa os instintos e o prazer, o superego, que representa a moral e a realidade, e o ego, que media e equilibra a tensão entre o id e o superego. Para o behaviorismo, a formação da personalidade inicia a partir de 3 níveis de seleção do comportamento: filogênese, que é a evolução da espécie, a ontogênese, que é o desenvolvimento do ser, e a cultura em que este ser está inserido. Todos esses fatores estão em constante interação e combinação. Então, será que podemos aplicar o termo personalidade a uma organização? Sim, pode-se falar em personalidade de uma empresa, porque, assim como os indivíduos, elas são diferentes umas das outras. As organizações formam a própria personalidade baseada em valores. O processo de formação inicia com os fundadores, que trazem consigo sua visão, suas tradições e um modo de fazer as coisas. Posteriormente, as empresas formalizam sua cultura por meio de diretrizes, missão, visão e valores, que guiarão todos os procedimentos da organização e estabelecerão suas políticas. A empresa também contratará pessoas que estejam adequadas a essa personalidade para ajudarem a organização a atingir seus objetivos e manter a qualidade de vida no trabalho. Por isso, é importante entender quais os valores que essa pessoa carrega consigo e se esses vêm de encontro aos valores da organização. Vamos agora ver o conceito de motivação e como este está ligado aos valores. Motivação é um impulso que leva o indivíduo a agir em busca de seu objetivo. A dinâmica da motivação está pautada nas necessidades do indivíduo como ser único. A motivação depende da percepção, como cada um vê o mundo. Lembre-se que a motivação é um item importante para uma empresa, pois ela tem uma relação direta de dependência com a produtividade. Agora que você entendeu o que é motivação, vamos falar de valores. Valor é a medida ou critério pelo qual podemos avaliar determinado objeto ou serviço prestado. Podemos falar de valores pessoais ou de valores organizacionais. Assim, os valores pessoais devem estar em sintonia com os valores organizacionais. As necessidades do indivíduo devem ser atendidas pela organização, para que o colaborador se sinta motivado e realizado no ambiente de trabalho. Vamos pensar sobre as relações humanas. Um profissional que trabalha com recursos humanos ou no setor pedagógico de uma escola precisa compreender as relações humanas para poder solucionar problemas. O conceito de relações humanas está diretamente ligado ao comportamento. Podemos definir comportamento como as reações individuais de cada ser humano aos estímulos do ambiente. É a relação entre o que o sujeito faz e o ambiente que possibilita o fazer acontecer. Fatores como motivação, desejo e percepção, entre outros, estão associados ao comportamento de cada indivíduo, e esse entendimento é essencial para a compreensão das relações humanas. Agora vamos ver um aspecto importante das relações humanas que deve ser compreendido: a mudança. A mudança é o único fato constante na nossa vida. Ela envolve 3 fases. O descongelamento, ocorrido por meio de uma instabilidade interna, que acarreta dúvidas e a abertura da pessoa ao novo. A incorporação interna dessas novas ideias e conceitos, adequando-os aos já existentes. E o congelamento do que foi aprendido, por meio da aplicação ou do exercício constante, permitindo um equilíbrio. Muitas vezes, a mudança pode causar uma resistência. Muitas pessoas enxergam o mundo através de padrões e paradigmas nos quais sempre estiveram inseridas. Por isso, existe uma dificuldade em deixar essas ideias para trás. Uma dificuldade para mudar. É quando ocorre a resistência.
Esperamos que você tenha aproveitado os assuntos comentados. Bom estudo!